Agostinho já ensinava à igreja que o homem, depois da queda, perdeu totalmente o livre-arbítrio. Livre-arbítrio, né? A vontade livre, né? Falar assim de maneira bem mais simples, né? Mas depois da queda, o homem tornou-se escravo do pecado para Agostinho. Agora veja que coisa tão séria. Realmente tão séria. O único teólogo que se sabe que explicou isso de maneira definitiva e que sustentou esse ponto aqui, de centenas do século V para trás, foi Agostinho. Antes de Agostinho, todos os teólogos da igreja ensinavam que o homem poderia, com o uso da sua vontade consciente, aceitar Cristo como seu Salvador e ser salvo. Agostinho, ele diz que não. A vontade do homem também é escrava do pecado. Agora, qual é o salário do pecado, igreja? Qual é? Um morto tem vontade de alguma coisa? Como o homem pode ser livre para aceitar Cristo, então? É um problema, digamos assim, né? É intransponível, né? Não dá para resolver isso. Então Agostinho foi o único que disse, olha, o homem, ele usa um termo latim que diz assim, né? Homo incurvatus in si, que significa o quê? O homem é livre dentro da sua própria natureza. Qual é a natureza do homem sem Deus? Pecadora. O homem é livre em qual sentido? Para o pecado e depois para o inferno. É a única liberdade no mundo pós-queda que o homem tem. Desde os mais ricos até os mais pobres, dos mais sábios aos mais ignorantes. O pecado, ele não escolhe qualquer classe social. Autoridades, celebridades, todos estão debaixo da ira do Cordeiro. Todos. A igreja precisa retomar a consciência sacra de sua missão, discipuladora, evangelizadora. Ensinar o que é o pecado, irmãos, é vital. Sem o pecado, a morte de Cristo não serve para nada. Se o homem acredita que ele pode fazer o bem, é uma redenção social, é o que a política faz. Dá um bujão de gás para o pobre, dá uma cesta básica para o faminto. Pega o maconheiro e coloca no centro de reabilitação. É o máximo. O Estado acha que isso é salvação. Ele pode dar salvação. O problema não é esse. O problema é que o homem se tornou inimigo de Deus. Literalmente inimigo de Deus. Não há amigos do Evangelho. Inimigo de Deus. E o que Paulo traz aqui é algo de máxima gravidade. Então veja aqui que o discurso teológico da igreja, já há séculos atrás, vinha tendo problemas graves, né? Quer dizer, o pecado agora já não era mais o senhor do homem. O homem tinha alguma margem de liberdade para o pecado, porque ele não atingiu, por exemplo, para o socinianismo, essa questão do livre-arbítrio. Para todas as outras correntes, como o arminianismo, né? Arminianismo de Jacó Arminio, foi um teólogo holandês. E aí também a questão do pelagianismo, né? Que veio de Pelágio, que foi quem brigou com Agostinho, e dessa briga teológica entre Pelágio e Agostinho, Agostinho disse que o homem não tem livre-arbítrio, o homem é escravo do pecado. E Pelágio disse que o homem nascia bom, porque a culpa de Adão não foi legada à posteridade, porque isso consistiria numa injustiça da parte de Deus. Deus não pode culpar a humanidade pelo pecado de um homem. Deus não pode fazer isso. Para Pelágio. Então isso é um problema grave. Se você não sente, não sabe, não tem a consciência de que é pecador, você não está em Cristo. Você não está em Cristo. Não é o Evangelho. Percebem? O Evangelho é uma redenção real. É uma salvação real de uma morte mais real. Então, essa questão da origem do pecado, né?
ela é vital, por quê? Porque ela sustenta o fato exposto por Paulo em Romanos capítulo 1, verso 18, a leitura inteira, o capítulo todo. Quer dizer, o homem pecou, então a consequência é a morte, e a morte expressa a ira de Deus. Morre gente todo dia ou não, irmão? Qual é a causa da morte? A ciência não sabe. Vou ler uma coisa aqui para vocês verem, para alguns, não é? Para essas correntes aí que eu falei. Isso é um livro importante, né? Professor aqui que já morreu, né? Morreu em 1900 e na década de 50, mais ou menos. Né? 1957. Deixa eu ver aqui a página para os irmãos entenderem a consequência disso aqui, né? Veja o que os socinianos, racionalistas e pelagianos disseram, né? Veja como Paulo fala, né, que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Olha aqui o que está escrito. Veja que interessante. Além disso, os pelagianos, os socinianos e os racionalistas sustentam que o homem foi criado mortal. A morte não resultou da entrada do pecado no mundo, mas era simplesmente o término natural da natureza humana, como esta foi constituída. Adão teria morrido sem a queda, em virtude da constituição original da sua natureza. Vou explicar isso bem rápido. Esses homens aqui negaram a teologia e se converteram à ciência. É isso que a ciência ensina. A ciência ensina que o homem é o quê? Um produto da natureza. A medicina trabalha com o quê? Com a biologia, com a genética, etc, etc. O homem é um ser natural. Ele morre porque a natureza o recolhe para si. Aí a expressão que os irmãos conhecem bastante aí, que é mãe natureza, né? Quer dizer, a natureza se torna um ídolo. É o que Paulo vai falar aqui lá na frente, né? Que eles mudaram a glória do Deus incorruptível, né? E etc. Ele vai explicar mais isso. Então veja que esses homens aqui eram teólogos, mas eles negaram a doutrina do pecado original, dizendo que Adão era mortal. Ao contrário, a Bíblia diz que Adão, ele era imortal, irmãos. Adão não morria. A morte é um fato a posteriori, depois da queda. Sem queda, o homem não morria. Assim como o Cristo, que não pecou e venceu a morte. Esse é o ponto. Adão tornou-se mortal. Ele não era mortal. Deus disse o quê? Certamente, se comeres, pois no dia que comeres do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. Fim. Isso é negar a base da obra expiatória de Cristo. Se você diz que Adão era mortal, você chama Deus de mentiroso. Uma pessoa dessa não merece um segundo de atenção. Mas na época que nós vivemos, irmãos, a doutrina é um artefato do passado. As pessoas não estão interessadas em conhecer a Deus. Sobre conhecer a Deus é a melhor coisa conhecer a Deus. Tem cristão de 30 anos que nunca leu a Bíblia uma única vez. 30 anos na igreja, nunca leu a Bíblia uma única vez. Não é possível conhecer a Deus sem o livro de Deus. Impossível. Você vai conhecer um espírito, um demônio, um pajé, qualquer coisa. A Deus não. Um anjo. A Deus não. A Bíblia diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então o homem precisa, a igreja precisa conhecer a Deus no encontro com a verdade, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Então, o pecado ele foi esvaziado, primeiramente, do seu significado teológico, redentor. Em segundo lugar, foi esvaziado do significado moral. Por
Porque se o pecado, ele for um problema apenas adâmico, a nossa moral resolve o problema. Nós impomos uma moralidade para agradar a Deus. E Deus deve assinar embaixo. Por quê? Nós nos esforçamos para fazer o melhor para Deus. Não roubamos, não mentimos, pagamos imposto, etc. Não é essa receita aí de bons mocinhos e está tudo certo com Deus. Aleluia. Não é? Mas a Bíblia não suporta nem por um segundo uma ideia como essa. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem é pecador e por consequência herda o castigo eterno aplicado por Deus a Adão. E Deus não volta atrás, irmão. Deus não volta atrás. Nós vemos que morre do mais velho a bebês. Bebês morrem na barriga da mãe. É o pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. Deus não é romântico. Então vamos aqui, né, em Romanos agora, capítulo 1, né, o texto, e o versículo 22. Já para a gente aqui para o fechamento já, passa bem rápido o tempo, né? Romanos capítulo 1, nós vamos ver aqui o versículo já posterior, no versículo 19, né? Diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou, né? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Em suma, o que Paulo explica aqui é que a revelação de Deus, a revelação natural, é suficiente para que o homem reconheça que há um Criador. Há um Criador. Um exemplo desse ponto é o seguinte: quem conscientemente deseja morrer? A resposta é ninguém. Mas todos morrem. Por que que o homem foge da morte? A ciência não responde, a filosofia não responde, as ciências não respondem, a teologia responde. O homem foge da morte porque o homem acredita ser justo. O homem olha para o céu e diz para Deus: eu não mereço morrer, eu sou um homem digno, eu cumpro meus deveres sociais, familiares, econômicos, etc, etc. É injusto eu morrer. Ou vocês não ouviram, irmão? Todo dia você ouve: morreu João, morreu Fátima, era uma pessoa tão boa, fazia o bem às pessoas, caridosa, educado, e coisa desse gênero, né? A Bíblia diz o quê? Porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A morte não se apartará da história humana até que Cristo regresse para tomar sua noiva. A morte é um castigo inalienável, irreversível de Deus para o homem. Não há escapatória da morte. E o homem odeia esse fato. O homem deseja a imortalidade. Há empresas trabalhando nisso. E eu estou falando literalmente, existem empresas de genérica, de medicina trabalhando nisso. A longevidade. Tem até um termo que eles usam, né? Imortalismo. Os homens querem viver para pecar em paz. Mas a notícia é: Deus não deixa ninguém pecar em paz. O juízo de Deus é real, irreversível, inevitável e inescapável. Virá. Hoje, amanhã, depois virá. Veio sobre impérios, irmãos. Virá sobre o império tecnológico hoje. Virá. O antigo apóstolo, no seu antigo texto, ele traz a revelação para o mundo helênico e romano com uma autoridade de peso acima do tempo e da história. A maior pregação do apóstolo Paulo para
pecado original. O homem ofendeu o seu Criador e Deus lhe pedirá contas por isso. Deus ordena que os homens se arrependam, deixem o pecado, prostrem-se diante de sua autoridade e do seu amor, ou perecerão. Deus lhe dará a sua justiça, a sua verdade, a sua majestade infinita. Deus é a justiça infinita. Nada ficará sem que essa justiça seja satisfeita. Nenhuma palavra que os homens falem, irmãos. Nenhuma palavra. Jesus disse: por tuas palavras serás condenado, por tuas palavras serás justificado. Aleluia. Não há. Glória a Deus. Não existe tribunal internacional que possa redimir e inocentar um só homem vivo hoje. Não existe. Os poderes humanos são ridículos à luz de uma justiça de um Deus infinito e que criou todas as coisas. Todas as coisas. E o que Paulo diz aqui é que o estado da raça humana agora é um estado de morte. Cristo veio trazer a vida, mas os homens desejam a morte. Jesus, discursando a Nicodemos ali, ele disse: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantos aí fora que dizem que amam a Deus? Eu amo a Deus, eu nasci com Jesus. Não ama, odeia a Deus. Você odeia a Deus, inimigo de Deus, inimiga de Deus. Deus é quem te ama, por isso você está vivo hoje. Não há amor a Deus no pecado, não há amor a Deus na desobediência, não há amor a Deus nas práticas satânicas, não há amor a Deus no aborto, não há amor a Deus na lavagem de dinheiro, não há amor a Deus nos vícios, na cachaça, nas drogas, na prostituição, na miséria, no abandono a Deus. Não há amor a Deus. E Deus não deixará essas coisas passarem. Não houve jamais na história das civilizações um só reino, um só país que passasse sem grandes catástrofes. Aí o que diz a ciência? Chuva, né? Terremoto é a mãe natureza. Aí chove 50 milímetros. São Pedro mandou a chuva. Os homens são mentirosos. Eles tentam retirar a glória de Deus. E morrerão por isso, irmãos. Morrerão por isso. Vejamos aqui agora, né? E vamos encerrar aqui no versículo 26, 27 e 28. Né? Que a gente vai ver sobre a questão da origem do pecado para encerrar, amém? Diz assim, verso 26, né? 25, 26, 27 e 28. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Note que Paulo aqui, ele faz questão de sublinhar certos pecados, né? Que abundavam ali no contexto para o qual ele escreveu. Aqui é a degeneração do homossexualismo, né? Tanto feminino quanto masculino. E Paulo diz que isso daí, veja que coisa séria, isso daí foi um decreto ativo de Deus. Veja, não envolve apenas a decisão natural do homem pecar. Veja que coisa séria aqui. Olha, o versículo
28, alguém lê aqui, por favor? Lê o versículo 28 aí bem alto, por gentileza. Romanos 1 e 28, né? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, ele os entregou um sentimento pervertido para fazerem coisas inconvenientes. Veja, Deus os entregou. Então veja como o homem não é livre. Eu sou livre, eu mando em mim, eu faço o que eu quero. Tanta gente, né? Principalmente quem tem dinheiro, né? Eu vou, compro uma cidade, compro um helicóptero, faço isso, faço aquilo. Não é livre de Deus. Quanto mais orgulho o homem tem, significa dizer que Deus o abandonou para que esse orgulho